Oi, gente! Estamos aqui reunidos para discutirmos o que a gente pode chamar uma semana, um dia. Se diz dia trans, dia do gay, dia da felicidade, tudo tem dia. Mas para nós que fazemos parte desse mundo, todo dia é dia. E não poderia deixar de estar com muita alegria fazendo parte desse trabalho da minha amiga Kátia Gonçalves, que foi vitoriosa com esse projeto, para discutirmos sobre LGBTQIA+. É interessante que todo ano se aumenta uma letra, né? Eu, na minha época, bem no passado, bem distante, éramos viados. Né? Aí surgiu a gay, depois lésbicas, depois travestis, depois bissexuais, aí trans, né, entendidos, enfim. Mas nós estamos aqui hoje para falar dessa coisa maravilhosa que é ser humano, antes de tudo, que é ser feliz, que tem trabalho, que estuda, que paga seus impostos, né? E estou aqui com pessoas maravilhosas, olha só. Micaela, trans, né? Maravilhosa, universitária, militante. O Geraldo Pontes, grande ícone, bailarino, professor, pedagogo, cara que há 40 anos tem uma escola de dança, de balé clássico em Juazeiro, carnavalesco. O currículo dele é enorme, né? E já quebrou todos os paradigmas de uma época. Kátia Gonçalves, mestra, né? Agora, recentemente, mas é atriz, militante, uma mulher que é rural, é urbana, meteórica. E também com o nosso amigo Marcos Velasquez, esse menino guri, eu vi guri. E Marquinhos cresceu, se tornou um gigante, maravilhoso, batalhador, presidente do Conselho de Cultura, diretor de cinema, fez radionovela, teatro, é um ícone também da arte de Juazeiro. E o professor Antônio, né? Professor Antônio Carvalho, professor de História, mestre em Educação e Cultura, doutorando em Educação e Contemporaneidade, pesquisador das questões de raça, militante da causa LGBTQIA+, e vem mais coisa por aí. Né? E eu fico impressionado, interessante, quando Kátia me convidou para esse projeto, para fazer parte dessa gravação do projeto da Lei Aldir Blanc, que foi pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, e do governo federal, né, que foi essa lei aí pela deputada Benedita da Silva e a Jandira, né, Fegali, que foi a relatora. E graças a essas duas grandes mulheres que o Brasil inteiro, quem pôde, quem passou pelo sufoco de administrar essa lei, conseguiu beneficiar vários artistas. E dentro das culturas identitárias, a cultura LGBT tem evidência. Então, gente, a minha vida é um livro aberto, eu não escondo, eu nunca escondi de ninguém. Eu vim da parte lá dos anos 70, enfrentando todos os problemas e quebrando todos os paradigmas. Para vocês terem ideia, eu servi o Exército, o tiro de guerra em Juazeiro, e dublava em Mato Grosso, na Boate Cafona. Eu saía do tiro de guerra de cabeça raspada, de manhã cedo, servi o Exército, e à tarde ia pro Cafona dublar em Mato Grosso, com o corpinho que eu tinha, né? Bem magrinho, rebolava, usava batom, né, Geraldo? E aplaudidíssimo! O povo ia para aplaudir, isso que era importante. Nós estamos usando todos os protocolos aqui, gente. Eu estou, se é mais que estou falando, mas os outros todos estão com máscara, como o nosso técnico Arielson, o nosso assistente, ali o nosso Herbert, nosso querido Herbert, ali também, todo mundo de máscara, álcool gel. Mas eu vou passar agora a palavra para minha amiga Kátia, ela que é autora do projeto, essa
dias, das semanas da diversidade. Kátia, com você. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho importante a gente, inclusive, quebrar, né, esses protocolos de mesa, né, e a gente abrir essa roda de conversa para a gente estar discutindo uma temática tão importante, que é falar sobre a gente, né, quer falar sobre os nossos direitos, quer falar sobre os nossos anseios. E a gente, com esse projeto, né, ele surgiu porque, na verdade, já estamos engasgados, né, com essa violência absurda que nós, homossexuais, sofremos no Brasil. No Brasil, principalmente, né, porque é um país aí que mata mais transexual, que os estudos mostram que a cada 24 horas, né, é morto um homossexual, e de forma muito agressiva, como a gente pode ver uma pesquisa que foi publicada pelo Grupo Gay do Brasil, da Bahia, que mostra que 297 homossexuais foram mortos em 2019. Então, a gente pensou num projeto para estar discutindo mais, né, aproveitando o avanço tecnológico e a gente usufruindo das redes sociais, principalmente, para a gente estar levando essa comunicação também e que chegue esse debate, inclusive na zona rural, porque a gente precisa estar discutindo sobre isso. Os homossexuais na zona rural, eles não... Se a gente que mora na zona urbana hoje, a gente sofre, né, essa discriminação, esse preconceito, essa violência de todas as formas, na zona rural é pior, porque algumas pessoas não têm acesso a essa comunicação. Essa tecnologia não chegou ainda e fica mais difícil. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com alguns projetos envolvendo jovens da zona rural e pude observar o quanto é violento. Os meninos que você percebe que é gay porque fala pra você, mas que são obrigados a estar ali pegando no pesado porque o pai não admite, porque a mãe não admite. E nós ainda temos uma coisa muito forte que a gente precisa discutir, que é essa questão da religião. Porque nas comunidades rurais hoje, é uma comunidade que às vezes tem 6 casas, mas tem ali uma igreja evangélica. Então tudo isso fez com que a gente pudesse estar, né, pensando num projeto de que forma a gente pode estar levando essa discussão. Então, convidar vocês para esse bate-papo, para essa roda de diálogo, eu acho que tem muito ao que se contribuir. Mesmo sabendo que ativistas, né, estão lutando aí desde a década de 70, de 80, quer dizer, todos os dias morre, todos os dias a gente persiste e resiste, né, querendo mostrar para as pessoas, para a sociedade, que a gente quer os mesmos direitos, porque todo ser humano quer o seu direito. Então a gente quer o direito de viver, a gente quer o direito de chegar por ser preta, por ser negra, por ser lésbica, por ser gay, por ser travesti, transexual, bissexual, que é importante que a gente fale. Essas letras que elas estão, que formam a sigla, elas não estão à toa. Então a gente precisa estar discutindo qual é o papel do bissexual, né? Qual é o papel não, como é que um bissexual vive. E ele precisa ser respeitado por isso. Por que é lésbica? Vive dessa forma. E outra coisa que a gente também tem que ver e analisar nos nossos discursos, né, que é essa questão dessa desigualdade de raça. Porque assim, o homossexual, o gay ou a lésbica, seja qual for, né, quando ele tem uma condição social melhor, ele sofre, mas ele sofre menos. Por causa de uma tradição de um sobrenome, seja lá pela condição financeira. Mas quando é o favelado? Como é que vive? Como é que está? Então a gente precisa estar discutindo sobre as políticas públicas, a gente precisa estar discutindo sobre a nossa saúde, o acesso à saúde que não temos, o quanto é constrangedor, né? E a própria vida normal do cotidiano, né? É nos banheiros que se discute. Um travesti, por exemplo, ele não tem direito, né, de chegar no banheiro e escolher onde é que ele quer, qual é o banheiro que ele quer usar. E tudo isso passa a ser ignorado pela população, passa a ser mal visto, inclusive quando você usa os meios de comunicação para estar reivindicando esses direitos, que para eles é anormal, mas para a gente dói muito.
Então, assim, é sobre isso. Eu vou, se fosse para falar, eu ia estender muito aqui. Eu vou passar a palavra, volto a palavra para a Francioli, né? Mas é um pouco angustiante, né? Na verdade, isso é uma luta contínua, como a gente pode estar discutindo hoje, né, em 2021, e daqui a 10 anos essa luta vai persistir, mas a gente está aqui fazendo história. Bem, gente, vocês viram aí o depoimento de Kátia, muito pertinente, né? Porque nós estamos aqui exatamente para isso, para ouvir as declarações, ouvir as opiniões, discutir, criar questionamentos, exatamente para que a sociedade pense e repense cada vez mais sobre o nosso papel dentro dela. E aí, Marcos Velasquez, que é um grande militante e tem batalha também, luta por isso. Sua experiência, Marquinhos. Bom, primeiro assim, eu vou partir da minha conjuntura familiar. Eu sou filho de pernambucanos, né? Meus pais vêm de uma cidade chamada Salgueiro. E Salgueiro era, pelo menos naquele período, uma cidade em que as relações com o masculino eram muito pontuadas, né? Tinha que ser mesmo homem. Muito lampiônicas. Não tinha que ter trejeito. E eu tinha uma prima chamada Alice, bem no período do Grande Sertão Veredas, eu achava ela muito parecida com o Diaborim. É uma personagem, uma personagem travestida, né? Que a gente não sabia se era um homem. Era um homem ali naquele momento. E eu achava a Alice muito parecida com aquele personagem. E achava aquilo contraditório, né? Não, peraí, tem que ser homem, tem que ser mulher, mas eu tenho uma prima que parece um homem. E aí passou. E a gente veio eu fui passar férias, na verdade, né? Quando eu volto para cá, para Juazeiro, eu encontro meu pai, não era um homem dado a violências. E também não era um homem grosseiro, né? Ele era um homem até sensível, porque eu dizia que ele era um artista enrustido. Mas na minha cabeça de menino isso não passava muito. Como eu tenho uma família de 6 homens, né, contando comigo, e 4 mulheres, eu tinha mais convivência com os irmãos, pela própria formação da família. E as conversas eram sempre muito marcadas pela ideia de que o cara tem que ser homem, e tinha gays na rua, amigos que eram amigos da família, eram aceitos porque não eram da família. Porque os irmãos sempre diziam, se eu tiver um irmão que é viado, eu vou ter que bater para ele virar homem. E aquilo me amedrontou muito, porque eu sabia que eu era viado. Você sabe que você é viado desde pequeno. E aquilo me amedrontou muito. E aí chega um momento, né, que na rua você consegue se expor mais. Dentro de casa é sempre um martírio. Porque ainda tem uma coisa preocupante, porque os filhos homens da família tem uma superposição em relação às filhas, né? As filhas. Eu tinha uma irmã mais velha, que ela era muito danada, assim. Irmão não batia nela, não. Se batesse, ela batia em todo mundo. E eu fui ganhando forças a partir dessa minha irmã. Tipo, bom, se minha irmã tem a coragem, ela é uma mulher, no universo masculino, e que ela é capaz de um enfrentamento desse, eu também vou ter que me preparar. Porque em algum momento, essa revelação vai ter que surgir. E aí eu comecei a ter amizade com os meninos da rua, que eram héteros, e tinha outras pessoas que também eram gays. Eu fui pegando amizade e me aproximando mais, porque eu percebia que ali era o meu lugar de relação. Eu não podia conversar com meus irmãos, não podia conversar com minhas irmãs, não poderia conversar com meu pai, porque mesmo não sabendo qual seria a reação dele, o medo nos acomete ali, né? Num período terrível, que começa a disseminar a ideia da AIDS, que era doença de viado. E na rua eu via direto, nossa, o viado vai pegar AIDS, porque os viados morrem de AIDS. Então, era uma tortura psicológica que começava da cobrança do comportamento dentro de casa, com as pressões da rua, porque ser viado era sinônimo de ser idêntico. 1987, 88, as coisas já estavam
nessa caldeira terrível, nessa dúvida terrível, mas ao mesmo tempo mexia comigo a vontade de dizer, olha, eu sou viado mesmo nessa porra, se quiserem me matar, vocês me matem. Até que aconteceu de um amigo apanhar na rua. Tinha umas galeras, chamada Galera do Mal, ali no Malagaense. Tinha umas galeras e um deles apanhou. Apanhou, Mazinho, era negro, era gay. Depois, quando eu assisti Madame Satã, eu achei muito parecido com a personagem. Mas ele não arretava. Ele apanhou outros caras, mas ele revidou. E ele gritava na rua. Eu sou gay, ele não tinha trejeito nenhum. Era um cara que você bota na heteronormatividade e ele passa bonito. Esse tipo de dificuldade de assumir, medo de assumir e esses contatos foram fundamentais para mim. Até que chegou o dia que eu mantive relação com o primo. Pronto, ali foi um caminho sem volta. O primo era militar, tinha uma noiva, ali na relação, foi uma relação em que ele ainda dizia, se alguém souber, vai apanhar. Porque ninguém podia saber, né? O primo pongando de machão, de gostosão, poderoso, mas ele era bom. Então isso tudo mexeu com minha cabeça. Toda vez que meu pai viajava, que ele era pedreiro, trabalhava na construtora com ele na época, ele viajava muito. Toda vez que meu pai voltava, eu morria de medo dele descobrir que eu era gay, porque meus irmãos já ficavam jogando as indiretas. Minha mãe era uma mulher, apesar de ser muito amorosa, ser aquela educação do lar, né, pedagoga da casa, como a gente chama, ela tinha umas resistências, né? Chegou um dia que ela disse uma coisa que para mim foi muito forte. Eu prefiro ter um filho ladrão, marginal, do que ter um filho fresco. Para ela, ela era fresca. Tinha Ilmar, tinha Mazinho, os meninos que eram gays que pintavam mesmo na rua. Aquilo me deu um medo tão grande que eu fiquei muito tempo para me assumir. Fiquei mesmo, um bom tempo. Vinha coragem e vinha covardia, né? É um ato de coragem que mexe com você por dentro, mas vinha covardia pelas condições ali que você, as condições sociais em que você está inserido ali, né? Eu era o filho mais novo geralmente muito paparicado e de quem se espera que seja melhor do que os outros em algum momento. Eu me lasquei, sou viado, não vou poder assumir, vou ter que investir no conhecimento, vou ter que investir no capital intelectual. E estudava dia e noite, assim, exageradamente, até que surgiu um curso de teatro. Outra coisa perigosa, porque fazer teatro não é de viado, de maconheiro e morando no bairro Alagadiço. Vizinho tinha um prego, eu digo, vou levar um pontapé, uma rapariga daquelas vai ter que me criar. Fui fazer um curso de teatro. No curso de teatro, por incrível que pareça, meu pai foi muito simpático. Ele disse, fazer uma coisa para se ocupar, mas tem que estudar. Minha mãe não quer me metido nesse negócio, ela nem sabia o que era. Nesse negócio de teatro, só tem gente que não presta. Já vai dar porque não presta. Esse menino não tem uma namorada, esse menino não fala em nada de filho, e aquilo ia me consumindo por dentro. Muito. E vi no teatro uma possibilidade de criar coragem, sabe? De criar coragem e dizer, não, eu tenho que tomar uma decisão. O teatro foi fundamental na minha vida. Extremamente fundamental. Logo me parece uma figura translocada para divulgar uma peça LGBT. Nunca tinha assistido uma peça em que dois homens se beijavam e me chega para esse homem. Uma peça Encantado. Ele, Roberto Trujillo, nós éramos alunos do curso de teatro do Jandir. Lá conheci Devides, eu achei Devides muito estranho. Ele era mais para uma pegada de ser mulher, o Hélio já era mais. O Hélio não queria ser mulher, não, ele era homem que gostava de fazer, de dar. Então a senhora me chega com as botas para divulgar essa peça Encantado e deu os convites para a gente assistir. Não deu outra. Quando eu assisti essa peça, eu sou viado, eu gosto de homem, vou ter que me arrombar agora. E aí pronto, eu contei em casa que eu era gay, foi terrível. Meu pai não disse nada, assim, ele não encostou a mão em mim. A mãe me deu um tapa que eu fiquei zonzo. E aí eu me revoltei. Eu disse, a senhora sempre quis que eu tivesse uma namorada.
eu nunca vou lhe dar um neto. A senhora vai morrer e não vai ter um neto meu, porque eu não vou lhe dar esse prazer. Aí meu pai sentou comigo e disse, quando o povo de casa vem saber, o povo da rua já acha que não presta mais. Eu só vou lhe dar um conselho, cara. Você pode ser qualquer coisa, mas se respeite. Foi a única sermão que eu ouvi dele. Depois disso, minha relação com a família foi melhorando bastante. Com minha mãe, bastante, chegou ao ponto de que nós nos tornamos muito amigos, sabe? E o cuidado, assim, foi mútuo. Até o dia que ela assistiu uma peça de teatro. Depois disso, ela teve uma outra visão. Agora imagine duas criaturas que vieram da zona rural, de um lugar extremamente violento, né? Que Salgueiro tem um ciclo de violência, de homicídio muito forte, um ciclo de violência contra a mulher, um ciclo de homofobia extremamente pesado, então essas pessoas também vítimas, né, desse ciclo ignorante. E que depois a relação da gente ficou muito bacana, e eu hoje, fazendo essa avaliação da relação com eles, eu tenho muito orgulho dos meus pais. Porque de todas as ignorâncias, eles não chegaram ao extremo de expulsar de casa, de ignorar, de menosprezar, de não... E acontece muito hoje, né, Marcos? De reafirmar uma não aceitação porque você é gay. Depois minha mãe virou uma grande defensora. Então, é uma história difícil, dá um filme, né? É uma história difícil, mas uma história de superação, né? De entendimento. Eu acho que falta muito hoje. Nós estamos numa sociedade extremamente amparada pelas tecnologias da informação. As ignorâncias, elas parecem que ganharam um contorno maior, né? Porque até hoje você ouve falar que pais expulsaram filhos de casa porque são homossexuais. Meu irmão, a mulher dele expulsou o filho porque ele era evangélico, mas era gay, ela não aceitava porque Jesus, Deus, não permite, vamos queimar no fogo do inferno. Haja caldeirão para queimar tanto viado. Mais difícil agora com a situação política, né? Nós estamos enfrentando, né? Uma conjuntura política extremamente opressora, né? Opressora. Que está desconstruindo tudo que a gente lutou e construiu até agora, né? Desconstruindo as políticas públicas, desconstruindo a possibilidade de a gente estar discutindo a sexualidade dentro das escolas, porque isso é importante. A gente precisa falar da diversidade sexual e o gênero não pode desassociar uma coisa da outra. E isso é preocupante, sabe? Tipo, porque parte da educação. Quando a gente fala que os nossos pais, que você falou do seu pai, né? Eu também sou filha de agricultor. Meu pai era agricultor. Eu tenho um filho que inclusive está aqui participando junto com a gente dessa roda de diálogo. Então você está trabalhando tudo isso, é desafiador, né, Marquinhos? Assim, a sua história é... E o bom é que a gente consegue hoje, né? Apesar de morarmos numa cidade, pasmem vocês, mas Juazeiro, do interior do estado da Bahia, só perdendo para Lauro de Freitas e Camaçari, a cidade que mais mata homossexuais. Entre 1987 e 1999 foram assassinados mais de 30 gays. Aqui em Juazeiro? Aqui em Juazeiro. E tivemos casos ainda mais terríveis de triplo homicídio. Sim. Né? E de não prestação de socorro quando a vítima está sendo agredida. Aí você vê uma negação, né, da importância do ser humano. Você deixa de perceber o homem que é gay, a mulher que é lésbica, para perceber o ser humano, mas numa conjuntura como essa você ignora tudo. Você chega numa delegacia dessa, tamanho é o despreparo, quando você pede uma informação, ou quando você é vítima de alguma violência, a forma como você é chacoteado, que transformam a vítima no algoz. Sim. Você agora, passa de vítima para algoz. Pelo tempo, não pode falar demais. Vamos agora ver aqui depoimento de Micaela Bezerra, estudante universitária. Micaela Bezerra, estudante universitária, Ciências Sociais da Univasf, militante trans, filiada à Rede Trans Brasil, técnica em agroindústria pelo IF, né? Pernambuco, e supervisor de diversidade da sede de Juazeiro, Bahia. Micaela, e você, trans,
a tua história, como é que chegou até agora, o que você passa? Bem, Geraldo, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Cátia, pelo convite. Isso, eu sou uma mulher trans e a minha história não difere muito da de Marquinhos, né? Igual a Marquinhos, eu acho que daqui só nós dois somos pernambucanos, né? Resta tudo baiano, né? Baiano por si só, mesmo tendo o preconceito arraigado socialmente, eu acho que é um pessoal mais de boas, mais tranquilo em certas questões, né? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão, zona da mata de Pernambuco, então vocês imaginem, meus pais foram agricultores, pai cresceu cortando cana-de-açúcar. Aqueles engenhos, né? Isso, nos engenhos. Aquele preconceito colonial ainda, da época da colonização, do Brasil colônia, do Brasil holandês, aquela coisa toda. Década de 80, quando eu nasci, né, no finzinho da ditadura, no auge da peste gay, a AIDS, nascer no interior, porque eu nasci no município de Vitória de Santo Antão, mas residia no distrito. Então a coisa se complicava. Além de morar numa cidade de interior, mesmo não sendo tão longe do Recife, mas por todo o contexto histórico, o preconceito ainda era muito forte, ainda morar num distrito. Então, eu desde muito cedo não entendia por que eu tenho um pinto. Na minha cabeça eu me questionava, por que eu não tenho um piu-piu da minha irmã? Eu tenho um pinto que meu irmão tem. Eu sou a caçula de 3 filhos, né? Meu irmão, minha irmã e eu. Eu não entendia. Principalmente na hora do banho, que mãe nunca, quando éramos crianças, nunca fez aquela separação. Ah, os 2 meninos vão tomar banho agora, a menina depois, não. Tomava banho os 3 e eu ficava me questionando, né? Eu pequenininha, quando ia fazer xixi, dava aquela agachadinha, como eu via minha irmã mais velha fazer, aquela puxãozinho de orelha de manhã. Levante, seu cabra, você é menino, faz em pé. Mas na minha cabeça, eu não entendia. Ela dava banho, trocava de roupa em nós 3. Quando ela isso mais de tardezinha, quando ela ia para a cozinha preparar a janta, eu corria no quarto da minha irmã, tirava a roupa de menino que ela tinha me vestido, colocava a roupa da minha irmã. Como minha irmã é 4 anos mais velha do que eu era louca pelas saias, porque eu via Gretchen e as chacretes no programa de Chacrinhas de sábado. Então eu era fissurada, eu corria, pegava as saias de minha irmã, ficava grande. Eu pegava 2 prendedores de roupa, um de cada lado. Cabelo grande não tinha, mas era meu sonho. Pegava a toalha, colocava, ia pra frente do espelho, bater cabelo e balançar o corpo. Mãe me surpreendia e dava aquela pisa. Ai, você é homem, você é de viado, não sei o que. E eu me vestia novamente. Fui crescendo. A década toda de 90, né, foi essa formação, veio os anos 90. Mas naquela época não se discutia gênero e sexualidade. Né? A sigla ainda é. Isso ainda era hoje, tudo no viado. século XXI. Isso, tudo viado e sapatão. Né? No máximo, no final da década de 80 para o início da 90, a primeira sigla, né? GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Mas mesmo assim não tinha. E eu, à medida que eu ia crescendo, eu não me compreendi enquanto um homem gay. Porque as pessoas não fazem essa distinção do que é ser travesti, do que é ser trans, do que é ser gay. Acham que é tudo a mesma coisa, e não é. O gay é um homem afeminado, masculinizado, mas é um homem que sente atração afetiva e sexual por outro homem. Ponto. Ele tá de boa com seu pinto, tá de boa com tudo, ele pode ser feminino aqui ali, mas é um homem. Ponto. A travesti, a transexual, não, transcende, transita do masculino para o feminino. Então não tinha onde eu buscar, onde eu ter referência. Eu lembro que na década de 90, Geraldo, eu via no programa Silvio Santos o show das travestis. Foi onde eu fui. E eu ficava pensando, aquela criança do interior, meu Deus, se elas conseguiram, como é que eu vou conseguir nesse fim de mundo se eu nunca vi uma? A primeira, pessoalmente, elas do Rio, São Paulo, eu do interior de Pernambuco. A primeira vez que eu vi ver uma trans pessoalmente foi na minha cidade, em Vitória de Santo Antão.
acho que em 91, 92 o ano, né? Eu estava com uma das minhas tias no centro da cidade e quando eu vejo era tarde, aquele alvoroço, eu disse, eu criança, eu disse, que é isso? Quando eu olho, vinha essa trans e todos os homens da rua lá fazendo a maior chacota dela. E isso, como o Marquinhos falou, me deu aquele medo, eu disse, meu Deus, eu sou isso e é isso que a sociedade faz? Beleza, à medida que eu fui crescendo, muitos problemas nas escolas com professores, diretores, coordenadores, né? Os próprios estudantes, era muita briga, muita suspensão e eu com medo de manhã saber em casa, porque o motivo seria porque seu filho tem um jeito afeminado, é viado. E isso eu apanhei muito de manhã do meu irmão mais velho, dos meninos da rua. Tanto que quando eu estava com 16 anos, no primeiro ano do ensino médio, caminhando às 10h30 da manhã lá da cidade de Vitória, eu me deparei com 3 homens que simplesmente se irmaram com minha cara, por eu ser quem sou, mesmo na época eu não tendo assumido minha identidade de gênero, porque isso coincidia, que eu sempre ouvi na hora das pizzas, se eu assumisse ser viado, rua. Aí, aonde iria uma criança com menos de 18 anos, nem 15 anos eu tinha, na época que começou tudo isso, sem dinheiro, sem ajuda social, sem ajuda familiar, sem formação acadêmica ou técnica para galgar um emprego, eu iria me manter como? Na prostituição. E desde muito nova eu nunca aceitei essa condição de uma mulher travesti, de uma mulher transexual sobreviver única e exclusivamente da prostituição. Se bem que até hoje a nossa realidade Brasil é mais de 90% das meninas trabalharem com o sexo. Quando eu falo isso, eu gosto de explicar direito. Eu não tenho nenhum problema com quem seja profissional do sexo. Para mim, uma prestadora de serviço, como uma manicure, uma cabeleireira, um advogado, um médico, está prestando um serviço social e por esse serviço é remunerada. Mas quando há a opção, não a única escolha, não. Quando você é submetido, empurrado. Como eu falei, uma criança que é expulsa de casa ainda na final da infância, começo da adolescência, sem todo esse amparo, quem acolhe são os cafetões, as cafetinas, quem acolhe é a rua. Até porque o gay está muito de boa com seu corpo, a lésbica, o bissexual, mas a travesti, a transexual, o homem trans não. Nós necessitamos adequar, na grande maioria das vezes, né, o nosso corpo, a nossa identidade de gênero. E isso custa dinheiro, não é barato. Então, aos 16 anos, quando eu ainda me vestia de menino e sofri essa tentativa de assassinato, graças a Deus saí viva, que como já foi falado, né, o Brasil é o país que mais mata LGBTs e principalmente travestis e transexuais do mundo todo. Se pegar todos os países do mundo todo, ainda não dá a metade de assassinatos que tem no Brasil por ano. Então, eu tive aquele choque, né? Eu disse, meu Deus, eu não tenho apoio da família, eu não tenho apoio social. O mundo quer me crucificar viva. Então, eu reprimi aquilo ali. E aos 20 anos, foi quando eu comecei a tomar os hormônios escondidos por conta própria, porque eu procurei endocrinologistas para fazer o acompanhamento e os 3 se recusaram, porque eu estava vendo que o meu corpo estava se transformando, a testosterona estava fazendo o trabalho dela de uma forma que me maltratava muito, que eu preferiria morrer do que ter o corpo, me olhar no espelho e não me enxergar. Foi aí que eu comecei a transição, escondido dos pais, porque mesmo com 20 anos, tinha acabado de terminar o ensino médio, ainda não tinha um emprego, e todas as vezes nesse meio tempo do ensino médio, concluí em 99, 2000 e pouco, procurava, mas mesmo me vestindo socialmente como um menino, eu era muito feminina, tanto que o meu ensino médio foi com habilitação ao magistério. E no 3º ano começa, no magistério, né, o aluno poder pegar estágios remunerados na Secretaria de Educação do município. E de todas as turmas, eram 5 turmas de 3º ano, eu fui a última pessoa a conseguir. Eu já consegui para setembro até dezembro
por conta desse preconceito. E só consegui quando a coordenadora do curso me fez um teste de 15 dias, indo cada dia para uma sala para ter o aval da professora. Se essa professora dissesse que eu me comportava heteronormativamente, ela me encaminhava uma carta para a Secretaria de Educação validando que eles me contratassem para estágio. Eu ainda tive que me submeter a isso. Mas eu fui porque eu disse, não, eu sou tão capaz, porque em todas as disciplinas de didática, modéstia à parte, minhas notas eram muito boas, não eram menos que 9. Todos os professores me elogiavam muito. E isso me feria, porque se eu tinha uma capacidade tão grande, por que eu não poderia exercer? Porque também tem que se desvincular que essa ditadura gay, kit gay, gente, isso é uma balela, nada de kit gay. O kit que a Haddad queria implantar era um kit de formação para os professores, diretores, coordenadores para saber trabalhar, aceitar, acolher a diversidade. Somos plurais, nascemos com 5 em cada mão, são diferentes, porque nós aqui temos que ser iguais. Porque todos os gays têm que ser iguais, tem que ser pintosos, afeminados ou machudos, carrancudos, escandalosos. Toda lésbica tem que ser aquela expressão caricata do homem, borracheira. Não, gente. Podemos ser tudo o que quisermos e somos diversos, somos plurais. Na Universidade Federal, aqui, a Univasf, eu mesmo fazendo um curso que eu acho que é o curso mais de humanas que existe em qualquer federal, em qualquer faculdade, universidade, ciências sociais, eu sofri transfobia descarada de um professor mestre em sociologia. E eu falo que o que me deixa mais triste, até hoje eu estou postergando a construção do TCC, porque de fato eu estou sem tesão, gente. Quando eu olho para tanta hipocrisia do meu colegiado, porque quando eu digo que foi escancarada, foram em várias disciplinas que esse professor é concursado, então ele era detentor dessas disciplinas, dessas cadeiras. Então, para se formar no curso de licenciatura em Ciências Sociais, tinha que passar por ele, era obrigatório. Como ele era o detentor, então nenhum professor tinha o poder de retirá-lo dessas disciplinas para... Ele me reprovou em 2, me chamava pelo nome civil, que na época eu ainda não tinha feito a retificação judicial do meu prenome e sexo, mesmo sabendo qual o meu nome social, e mesmo eu enquanto pessoa transexual, tendo o aval do MEC, que desde 2013 reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, e uma portaria da universidade também reafirmando que o MEC já dizia, reconhecendo a identidade de gênero dos alunos e profissionais travestis e transexuais, incluindo o uso do nome social. Esse professor fazia questão de me chamar pelo nome social. Eu faço, aliás, na época fazia meu acompanhamento endócrino no Recife, então tinha que me ausentar, e parece que coincidiu entre 2015 e 2016, coincidi minhas consultas nos dias que eram aulas dele. Então todos os meus laudos que eu trazia para justificar a falta, ele dizia que era falso, me chamava de vagabunda nas aulas. Quando ele me chamava, na hora de fazer a chamada, pelo nome civil, todo mundo ouvia. Quando eu apresentava os seminários, ele me desqualificava sem cerimônia. Que absurdo. Mas foi horrível isso. Nas outras turmas. Isso foi um marco dentro da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Sim. Todo mundo sabe disso. Nas outras turmas, ele me chamava de vagabunda. No auge de tudo, de toda a perseguição, foi quando ele dividiu a turma em grupos para apresentar os seminários. Então era um grupo de 4. Eu fiquei com mais 3 pessoas, lógico. Então fizemos todo o trabalho. No final, uma das meninas ficou de digitalizar, organizar todo o trabalho e enviar para o e-mail dele. Dos 4 do meu grupo, só essa menina passou. Quando chegou o final do período, que todo mundo viu a nota no SIGA, no sistema, na minha e das outras
2 pessoas do grupo, estava F. Eu fui no colegiado perguntar à professora, primeiramente ver se ele estava. Ele não estava, perguntei à coordenadora do curso o que significava um F no lugar. Aí ela fez, Mica, F é de falta. Eu disse, Rose, mas eu fiz. Ela não. Liguei para os outros participantes do grupo, 2 deles disseram, de fato, o meu também está F. Só uma menina estava aprovada. Ele ameaçou a menina de não passar para a gente a cópia desse e-mail enviado, porque no e-mail constaria o nome dos 4, onde ele no colegiado alegou que só estava o nome da menina aprovada. Aí vem isso foi na 3ª disciplina que eu paguei com ele. Na 4ª e última disciplina obrigatória com ele, eu disse, não, vou me matricular para eu tirar isso da minha cabeça, que não é perseguição. Que foi que eu não dei conta direito, bora lá. Ele fez mais coisas, e quando foi, no primeiro dia de aula, eu tinha consulta em Recife, fui, perdi o primeiro dia de aula. Nesse primeiro dia de aula, ele já dividiu a turma para fazer os seminários. Na aula seguinte, quando eu fiquei sabendo disso, que cheguei para ele e disse, professor, e eu, como é que fica? Ele, tente ver alguém. Ninguém quis ficar comigo, porque eu já sabia que acarretaria uma reprovação, uma perseguição. Para todo mundo ele deu texto em português. Para mim, sozinha, ele ficou postergando o passar do semestre, empurrando. Quando faltava um mês para o fim do semestre, eu cobrando, professor, e o meu texto, ele me deu um texto em espanhol. E eu estou numa graduação, eu não estou no mestrado, que é obrigatório ter uma disciplina estrangeira, você ter uma língua estrangeira, não é verdade? Vocês me corrijam se eu estiver errada. E tudo que eu levava, o colegiado dizia, mas tem que ter prova. Quando eu falava com o pessoal, eu cheguei a falar com a professora Lúcia Marise, que na época era pró-reitora. Eu digo tudo isso e vou dar nome aos bois, porque eu não estou inventando mentira. Está tudo documentado num processo que correu na ouvidoria da universidade. E ela disse, eu vou conversar com ele. Quando ela conversou com ele, ele aproveitou uma ida minha a Recife e ameaçou toda a turma me chamando de vagabunda, que a vagabunda tinha ido na reitoria levantar falsos contra ele. E se alguém quisesse galgar aprovação, terminar o curso, depois terminar mestrado, entrar em bancas de mestrado, depois doutorado e, quiçá, bancas de concurso público, teriam que pensar muito bem de que lado iriam ficar. Se isso para mim não é ameaça, o que é ameaça? Agora, eu sei, hoje eu mais madura, sei que todo mundo tem seus sonhos, quer galgar alguma coisa, mas a revolta que eu vou sair desse curso é porque você está fazendo um curso de ciências sociais, tem um monte de alunos fazendo discussões de gênero e sexualidade, apresentando artigos científicos fantásticos, professores renomados na temática, indo para mesas redondas, para debate, para isso e aquilo, sendo aplaudida. E quando a primeira e única estudante trans do curso passa por transfobia descaradamente, todo mundo se faz de doido, todo mundo tem medo, ninguém quer dizer o que viu. Fui para a ouvidoria a primeira vez, ouvidora, mas olhe, ele não lhe chamou pelo nome civil, porque ele estava alterado, porque você deixou ele perturbado de alguma forma? Parece piada, né, gente? Ouvidora, me questionar isso. É transformar a vida no Isso, porque eu poderia ter pintado com a cara dele. Coisa que eu não fiz, mas eu poderia ter pintado com a cara dele, que isso não daria o direito de legitimar e me desrespeitar enquanto uma pessoa trans. Isso chama alunos de lá para provar, chama de cá, muita gente não foi, e os que foram, eu estava mexendo no celular, não vi, nesse dia eu faltei, isso, aquilo, e ninguém falou a verdade, e minha mágoa foi só aumentando. Por que eu demorei também produzir TCC, porque eu demorei também estar no término dessa faculdade, já vão fazer 8 anos. Porque, como ele era o detentor dessas disciplinas, como eu tinha passado em 2, nas 2 primeiras e nas 2 últimas ele tinha me reprovado,
eu tinha que esperar em algum momento o colegiado ter a decência de pegar alguma manobra legal e afastar ele dessas disciplinas para eu poder concluir meu curso. E isso, turmas que vieram depois de mim, ficaram sabendo do caso e tiveram aulas com ele e comprovaram que de fato ele não tem didática nenhuma, ele não tem compromisso nenhum. É como se diz por aí, é receber com a cara. Fizeram um documento, levaram para o colegiado, ainda teve o professor que tentou passar pano, mas a maioria insistiu e afastou ele das disciplinas. Foi quando eu tive condições de concluí-las. Mas isso desmotiva muito, vem pandemia, vem falta de estágio remunerado, falta de emprego, falta disso, enfim, um bolo de coisa. Mas o que eu quero deixar registrado é isso, é o preconceito, a transfobia institucionalizada. Eu não sofri preconceito no corredor, eu não sofri preconceito na sala dele, numa ligação. Eu sofri no meio de uma aula, de uma sala de aula lotada de alunos e todo mundo se fez de doido. Depois de quase 5 anos de vira e mexe na reitoria, na ouvidoria, um estudante só falou a verdade. Periférico, negro e dito como macumbeiro, né, perante essa sociedade tão cristã, tão certa, tão correta, cheia de hipocrisia. Pelo tempo, a servidora responsável da parte legal da universidade, esqueci agora, ela me chamou para dizer que ele não iria sofrer nenhuma sanção legal enquanto servidor público, porque tinha prescrevido pelo tempo. Mas ela foi muito honesta. Eu acho que a única pessoa honesta da Universidade Federal do Vale do São Francisco foi ela. Porque ela me disse que fez questão de registrar, ela me mostrou e está lá, que na ficha dele, enquanto funcionário público, está lá. O servidor fulano de tal, matrícula SIAP tal, de fato, praticou transfobia contra a aluna fulana de tal, porque Então, isso, eu agradeci muito a ela, porque eu disse, gente, isso... Ele não vai ter uma punição maior, mas vai ficar isso registrado. E o melhor, ele não vai poder abrir a boca nem ninguém dizer que foi uma aluna surtada, aluna trans, porque viado é tudo louco, tudo surtado, tudo mentiroso, tudo marginal, né, na cabeça dessa sociedade corretinha dos cidadãos de bem, né, que de fato eu não menti em nenhum momento no que eu disse, porque graças a Deus apareceu um filho de Deus, de Oxalá, e seja lá quem, e falou a verdade, que viu ele fazendo tudo aquilo que eu vinha falando desde 2015 e ninguém me dava ouvidos. História, menina. Muito bem. E é impressionante. É revoltante, é impressionante dentro da porque a gente está falando. Dentro da academia, sim, né? Dentro de uma academia onde o professor se coloca e assim, e ao mesmo tempo, não só esse absurdo que o professor, né, cometeu com você, esse crime, essa violência durante tanto tempo dentro do espaço de formação, mas você veja, né, o quanto ainda é covarde a sociedade em verbalizar uma verdade. Sim. Porque no meio de tantos alunos, no meio de tanta gente... Ninguém teve a coragem de... Teve coragem. Porque também a academia é o lugar das vaidades, Sim. é o lugar das rasteiras. Eu estou totalmente frustrada com isso, né? Porque Pois a gente fala tanto de história. democracia, a gente fala tanto de... Então, gente, você vê que cada pessoa tem uma história aqui interessante. Total. E que isso é importante que a gente está falando e a gente está registrando, exatamente para que outras pessoas tenham isso como exemplo, que o mundo está aí. O professor Antônio Carvalho pode colocar. Bom, eu fiz notei umas coisas aqui, mas aí a fala das pessoas que vieram antes me instigaram a tanto de outras coisas, e daí eu vou tentar passar por isso, pelas coisas que já foram ditas. Eu sou professor,
da educação básica, eu sou viado e tenho optado pela palavra viado porque me parece que ela diz mais sobre a nossa realidade do que a palavra gay, assim, ela é mais contextual dos lugares de onde é que vem. E eu acho que existe uma necessidade de apropriação das palavras para fazer com que as palavras sejam mecanismos também de resistência e de reescrita de significados mesmo. A Teresa Santa Cruz, ela tem um poema que diz "Me gritaram negra", né? Ela diz "Me gritaram negra". E eu não tinha 7 anos. Aí, que 7 anos? Eu tinha 5 anos, né? E ela vai desenvolvendo no poema dela esse gesto acusatório, né? De que antes mesmo que ela tivesse consciência do que significava ser negro, outros já a acusaram dela ser negro. E essa palavra lançada contra ela era carregada de significados muito estigmatizadores e excludentes, né? E que aquilo, ela não se via representada naquela palavra. E aí no poema dela ela vai brigando, lutando, conflitando com essa palavra negra, até o momento que ela diz que sim, de fato ela é negra, e ela começa a esvaziar essa palavra dos significados pejorativos e introduzir nessa palavra uma série de significados que melhor diz sobre ela, né? E aí ela vai se apropriar dessa palavra para fazer um mecanismo de resistência. A Teresa Santa Cruz, ela faz no poema dela um movimento que foi feito pelo movimento negro, pelos povos negros, inclusive no Brasil, muito especialmente na década de 70, que é a apropriação da palavra negro como um lugar de positividade. Assim, é importante nos afirmarmos negros, né? A palavra negro foi lançada pelo o colonizador na tentativa de homogeneizar e estigmatizar vários grupos humanos no mundo, e em determinado momento esses grupos se apropriam dessa palavra e começam a fazer os mecanismos de resistência. Assim como o movimento negro, o movimento indígena também fez isso, porque quem chamou o índio de índio não foi o índio, né? Antes dos povos colonizadores chegarem aqui no nosso continente, existia uma série de grupos humanos de sociedades diversas, com troncos linguísticos também diversos, e o colonizador chegou e disse aqui, isso aqui é todo mundo índio. E aí começou a dar significado e homogeneizar todo mundo como se todo mundo fosse índio, esvaziar os sentidos mais locais e societais daqueles grupos que estavam sendo agredidos, violentados. Então eu acho que a gente tem que fazer esse movimento muito parecido. Então afirmar-se viado, para mim, é fazer um gesto muito parecido que as comunidades negras e indígenas fizeram, que é uma apropriação da palavra. A palavra que era um gesto acusatório, estigmatizador, pode passar a ser um mecanismo de libertação dos sujeitos que são violentados por ela. Então eu opto em dizer que eu sou viado com muito orgulho e muita criatividade e potência de existência. Outra coisa que eu gostaria de dizer é do tabu da homossexualidade, né? Nós somos, a nossa cultura, ela é orientada pelo tabu da homossexualidade. E aí eu trouxe um exemplo bem prático do que é esse tabu da homossexualidade, né? Por que eles nos ameaçam, nos assustam tanto? Eu estou no processo do doutorado, estou estudando trajetórias de vida de professores gays negros da educação básica. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre nossas trajetórias de vida e aí identificando como é que esses sujeitos constroem processos de identificação identitária, tanto com as questões raciais como as questões de sexo, gênero, sexualidade. E tem sido muito potente isso para mim, não só para a identificação das violências, mas também das experiências de resistência, que eu acho que também são um lugar importante. E aí, para falar nesse tabu nesse processo de doutoramento, tenho lido muita teoria, e aí eu fiz um pacto comigo mesmo que eu vou ter que fazer leituras de teorias e leituras de literatura para eu poder equilibrar, inclusive, minha sanidade mental. E aí, recentemente, eu comecei a ler O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E estou no final do segundo ato, estou entrando no terceiro ato, a peça está organizada em 3 atos. E O Beijo no Asfalto, ele é muito provocativo para a gente pensar o tabu da homossexualidade. E aí, além do Beijo no Asfalto, eu trouxe aqui O Beijo no BBB.
que é também muito emblemático para a gente pensar o tabu da homossexualidade, né? O Beijo no Asfalto, para quem não conhece o enredo da história, é um rapaz aleatório estava passando numa avenida e um outro rapaz foi atropelado por um carro e ele fica moribundo no asfalto e as pessoas se aproximam para socorrer e esse rapaz aleatório que estava passando nessa avenida se aproxima dele e esse rapaz que está morrendo pede um beijo, né? Ele quer ser beijado antes de morrer. E o rapaz, para satisfazer o desejo daquele moribundo que muito provavelmente vai morrer, para satisfazer essa vontade final, ele beija esse rapaz. Né? Ele beija esse rapaz no asfalto e aquilo vira um estardalhaço na cidade. A imprensa pega aquele ocorrido, resiste ao ocorrido e começa a produzir uma série de narrativas sobre o ocorrido que vai impactar na vida trabalhista do rapaz aleatório que beijou o outro no asfalto e na vida também familiar dele. Inclusive, este fato ele acaba sendo um mecanismo estratégico do jornalista para tirar do foco das atenções um outro incidente que aconteceu antes desse beijo no asfalto, que foi uma violência contra a mulher cometida pelo delegado que faz a assistência do repórter que vai denunciar esse beijo no asfalto. Esse é o enredo, mais ou menos, do que seria o beijo no asfalto. Recentemente acontece no BBB um beijo, num outro contexto completamente outro, movido por um impulso de desejo, entre dois participantes, um que é bissexual e o outro que é uma gay, uma bicha, uma POC. É o beijo da bi e da POC. Que causa um estardalhaço na comunidade interna ali da casa e que isso se reverbera para fora como um grande espetáculo, né, que nos pôs a ficar debatendo dias, assim como no Beijo do Asfalto, que a comunidade da cidade ficou toda interessada no ocorrido. Agora isso se repete na vida real, em outro contexto, claro, com outra narrativa, com outras circunstâncias, mas isso consegue nos impactar. Eu estou dizendo isso porque isso só é possível, essa estardalhaço, e isso é possível porque a gente vive um tabu da homossexualidade, né? É um tabu a possibilidade de um beijo entre dois homens no asfalto ou dentro do BBB, né? E isso mexe com todas as pessoas e isso vira, de alguma forma, um espetáculo que acaba escamoteando uma série de coisas que talvez sejam mais importantes para ser discutida no momento, como as agressões do governo Bolsonaro, por exemplo, né? Assim como naquele contexto do beijo no asfalto. Ele serviu para escamotear uma violência cometida contra mulheres pelo delegado que vai acolher a denúncia do beijo no asfalto. No beijo do BBB ele serve também de alguma medida para escamotear uma série de outras violências, de outras questões que estão povoando também o nosso cotidiano e que deveria estar povoando com mais ênfase a pauta midiática. Essa é uma questão para a gente pensar, né? Por que existe um tabu da homossexualidade? Por que é tão perigoso dois homens se beijarem no asfalto? Né? O que é que isso desestabiliza? Né? O que é que isso deixa de assegurar? E isso deixa de assegurar a naturalidade ou a naturalização do nosso sexo-gênero, né? As violências que a gente sofre por sermos quem somos, especialmente Micaela, com o seu relato aqui, é por uma naturalização discursiva do sexo-gênero, né? A gente naturalizou o sexo dos indivíduos, né? E essa naturalização se dá de forma binária. Ou se é menino do sexo masculino, ou se é menina do sexo feminino. Então, eu acho que há um movimento aí que a gente precisa fazer, que é de desnaturalização desse lugar. Não é normal, não é natural que um corpo que possivelmente nasce com uma vagina ou com um pênis seja dito como do feminino ou como do masculino, né? Essa ideia que se dá sobre esse corpo é socioculturalmente construída, né? Nós dissemos que é assim, né? Essa naturalização desses corpos, ele acaba regulando e oprimindo aqueles corpos que são divergentes do que tem-se como natural. Então há aí um movimento que a gente precisa fazer, que é de desnaturalização desses nossos corpos, pensar que eles são
construções de significados e que esses significados eles não são naturais, eles são socioculturalmente construídos. E no processo de naturalização desses corpos, há aí um processo de heterossexualidade compulsória, porque ao tempo que você naturaliza esses corpos, você também tende a naturalizar a ideia de que esses corpos eles precisam ser heterossexuais de forma compulsória para que eles caibam na ideia de sujeito, né? E essa naturalização e essa heterossexualidade compulsória eles acabam deixando muita coisa de fora, né? Então o sujeito é aquilo idealizado e tudo aquilo que escapa à idealização é deixado de fora e vira seres abjetos, que somos nós aqui reunidos nessa roda. Nós somos os seres abjetos, nós ficamos de fora daquilo que se disse que era o sujeito. O sujeito, se cria uma ideia de norma do sujeito, né? Um estado de normalidade, e tudo aquilo que não se alcança ao estado de normalidade fica de fora e vai escapando para as bordas, né? Viram dissidentes. E me parece que a norma é ser homem, cisgênero, branco, cristão, heterossexual e burguês, né? Tudo aquilo que escapa a esse ideal aí vive nas periferias e sofre as violências, né? E é estratégico que a gente seja sujeitos abjetos, porque se esses seres abjetos não existem, essa norma também não existe. Então é preciso olhar para a travesti e se enojar ao ponto dela para que eu escape a possibilidade de ser ela. Eu não quero ser ela. Então eu vou criar nojo, asco desse corpo estranho, porque eu preciso me comportar naquele lugar ideal, né? Então os heterossexuais, eles são meio complexados, eles têm um complexo que muitas pessoas têm estudado, né? Porque tem, o pior é que tem, e nos oprime cotidianamente, né? Nós somos vítimas dessa heterossexualidade. Então não é normal ser heterossexual. Não é normal, queridos heterossexuais. Não é natural que vocês sejam assim. Tanto vocês como nós vamos aprendendo a ser o que somos, né? Isso se dá no processo de construção educacional de ser quem nós somos. E aí é um outro processo de ruptura que a gente precisa fazer é com essa heterossexualidade, e eu acho que a gente tem conseguido aqui fazer muito bem isso. Quer dizer, Mica é heterossexual, mas a gente tem conseguido fazer essas rupturas, e eu acho que são extremamente importantes, que quando a gente faz isso a gente questiona esse lugar da norma. E uma outra questão que eu acho que é importante pontuar aqui é quando a gente atrelar o debate da nossa comunidade LGBTQIA+, de sexualidade, sexo, gênero, de forma interseccional, observar que a manifestação dessas identidades, elas atreladas a outras identidades, elas se acontecem de forma diferente. Então, um viado negro da periferia, pobre da periferia, a Cátia já tem pontuado isso, ele está mais vulnerável do que um viado branco que mora no condomínio de carro. A marcação social é outra. Existe aí um atravessamento de marcadores sociais, grandes avenidas que atravessam esses corpos aí e que vai definindo o grau de vulnerabilidade desses corpos, né? Essas violências têm precarizado os corpos, né? Adoecido inclusive os corpos. É importante que a gente fale dessas questões porque a gente está adoecendo por essas questões, né? Nós somos corpos precarizados por conta dessas questões, né? O relato de Mica inclusive nos diz muito sobre isso, né? Eu fico imaginando o quanto de adoecimento que essas violências não provocam nesse corpo discente dentro da universidade, e eu acho que também preciso romper com essa ideia da universidade como esse lugar ideal, seguro e tranquilo para todos os corpos. Eu pesquiso muito o campo da educação e eu tenho pensado muito quais são os corpos que a educação e as instituições educacionais querem proteger. Não são os nossos corpos, porque a escola, assim como a universidade, é extremamente violenta com os nossos corpos discentes e docentes e de demais agentes que possam transitar pela escola, né? Recentemente eu vivenciei situações de violências de alunos meus chegarem com o corpo marcado porque a mãe autorizou o filho mais velho a dar uma pisa nele porque descobriu que ele era gay. Então, assim, a ideia de disciplinamento desses corpos que se dá pela violência ao ponto de uma mãe autorizar um outro filho a dar uma surra de correção daquele corpo que não se enquadrava nesse ideal que a gente
pontuou antes, né? Então é importante também pensar essas questões, como é que elas habitam esses territórios educacionais, né? E pensar que as famílias também não são ambientes seguros para a gente, porque essa idealização da família também é uma outra coisa que precisam ser desmanteladas. A gente sempre fica pensando na família como esse lugar seguro, e essa família não é um lugar seguro para muitos dos corpos que habitam nossa comunidade, né? Antes de começar aqui essa roda, a gente estava falando lá fora aqui por que nossos governos municipais e estaduais não investem na construção de centros de referências, de casa de passagem, de abrigos que assegure a manutenção das vidas mesmo da nossa comunidade, né? Por que isso não acontece? Se os ambientes da família não é seguro, a gente precisa criar outros ambientes e tornar outros ambientes como ambientes seguros para a nossa comunidade. E o teatro e os grupos artísticos foram durante muito tempo e são ainda ambientes seguros para a nossa comunidade. Né? A gente aprende a ser viado nesses ambientes. Graças a Deus que o teatro existe. O A arte existe, né? O teatro nos salvou em algum momento da nossa existência. Nos também. garantiu, né? Inclusive, um lugar para falar. Inclusive, nos garantiu referenciais de outros como a gente, que a gente olhou e admirou. Eu sou um fã de De Vires, assim. Eu olho para De Vires e digo, caralho, que potência, assim. E De Vires foi, em um momento da minha vida, esse lugar de acolhimento, assim. Ver aquele corpo aviadado ao extremo, que é o corpo dele. E aquele corpo aviadado exercendo um lugar de autoridade na cidade, sabe? De empoderamento, de importância na cidade. Foi extremamente inspirador para que eu pensasse que é possível, né? É possível ser viado e habitar lugares de poderes como essa criatura aqui habita, né? A gente até chama de Vires da porca, a mamãezinha que fica fazendo ninhada de porquinhos e viadinhos e botando pro mundo. Eu acho que o espaço da arte é esse lugar. E para terminar minha fala, é importante também que a gente pense a nossa luta de dois frontes. Ela é estratégica, mas ela também é tática. A gente estava conversando sobre isso também antes da roda, que a gente falando sobre a experiência de Micaela ter passado pelo uma pasta de diversidade, assumido um espaço no governo municipal que dava de conta das situações, e a gente falando sobre a dificuldade de construção de políticas públicas efetivas nesse lugar, porque às vezes você está lá, mas você não tem um recurso, você não tem as estruturas necessárias para fazer aquilo que você acha que deve ser feito. Não tem uma fala. Não tem esse lugar de autoridade, não é você que manobra de fato o recurso. Então existe uma luta estratégica que a gente precisa que é essa briga por políticas públicas, que eu acho que especialmente as mulheres trans e travestis fizeram muito bem esse ano, que foram várias se elegeram, assim, é muito pouco ainda, mas é muito significativo. Sim. Como a Erika Hilton lá em São Paulo, a mulher mais bem votada de São Paulo. São Paulo não é qualquer lugar, São Paulo é o epicentro do Brasil, né? A cidade que decide sobre muitas questões políticas, e nós tivemos uma mulher mais bem votada, que foi uma mulher preta, travesti, né? Trans travesti. Então isso é muito significativo, nos dá sinal de que a gente tem avançado numa luta estratégica, né? Que é essa luta mais estrutural da construção e elaboração de políticas públicas, apesar que o cenário nacional nos diz o contrário, parece que a gente recuou, mas parece que a gente também deu uns passozinhos agora, né, nessas eleições. Aqui em Juazeiro eu fui co-candidato a vereador em uma candidatura coletiva para vereador, e vereadora. Eu acho que isso é um passo significativo. A gente teve quase 700 votos, ter quase 700 votos nesse município, um viado, acompanhado de mulher, e mulher preta, e artista de periferia, ter quase 700 votos é um negócio, opa, calma aí, tem gente doida que entende que a nossa proposta política é uma proposta política possível. Então essa é uma luta que eu acho que a gente deve continuar travando, da ocupação desses espaços, da construção dos conselhos de promoção de direitos, né? De candidaturas, de construção de planos municipais e estaduais de enfrentamento à violência e garantia de direito à comunidade. Mas nós temos uma luta que eu acho que essa tem sido a luta que mais tem me sensibilizado. Estava falando isso para a Micaela, ela inclusive, que é a luta tática, que é do meu cotidiano, que é assim, e esse viado aqui que está passando fome neste momento, por conta dessa pandemia, por conta dessa perda de direitos, como é que eu
no meu lugar, miudinho, consigo de alguma forma subsidiar essa existência, né? Porque viado morto não luta, né? Sim. Viado travesti morta não luta, assim, né? Tem que estar vivo, então tem que fazer a manutenção desses corpos para que ele continue vivo, continue lutando. Então esse movimento tático ele é um movimento muito importante, ele é um movimento que a situação política do nosso país nos conclama, que é o movimento da solidariedade, da constituição de uma comunidade, porque a gente tem costumado dizer, nossa comunidade LGBTQIA+, é muita sigla, está aparecendo mais siglas, mas às vezes é só uma sigla e às vezes não é uma comunidade, Pois é. porque a gente não consegue entender que manter aquele corpo vivo é importante e eu que estou ganhando um saláriozinho posso dar uma cesta básica, eu não consigo ter empatia, eu sou viado, mas não consigo ter empatia com a travesti, eu sou viado, mas eu sou branco, não consigo ter empatia com o viado, a bicha preta. Então, construir esses vínculos com as mulheres, inclusive, porque a nossa sigla e o movimento gay violentou muito as mulheres pelo não entendimento das especificidades do corpo lésbico, do corpo de mulheres trans. Então, a gente tem que começar a ser, de fato, uma comunidade. Assim. Eu sonho que a gente seja uma comunidade, e ser uma comunidade é desenvolver vínculos de solidariedade, de afeto, e a gente vai discordar politicamente em várias vezes, porque nós temos agentes políticos diversos. Porque discordar é importante. Importante. Mas também apostar Sim. Apostar em prestigiar a atividade geral, Sim, muito importante. em prestigiar o trabalho de Kátia, de prestigiar, de votar no viado, de votar no viado, porque aí fica aí desbravejando o tempo todo, mas na hora de votar, vota no macho escroto, que tá lá por barganhar um cargozinho fudido, vai votar no um macho escroto que tá na Câmara, só retirando direito da gente, cagando e andando pra gente. Então, eu acho que é preciso a gente se olhar e dizer, porra, a gente é uma comunidade, então bora nos organizar e nos mantermos vivos. Nós tivemos dois vereadores na Câmara que eram LGBTs e nenhum deles, em momento algum, defendeu nenhuma política voltada para a comunidade. Eu acho que tá cheio de viado na Câmara. Traseiro, que tem gente dando. Dois enrustidos. Não tá no gibi. Mas aí, daí a ser publicamente e assumidamente quem de fato se é só para quem está disposto a descolonizar o espírito, né? Olha, ótimo. Bem, gente, vocês viram aí que está ótimo falando sobre essa questão mesmo da homossexualidade como um todo, e é importante. E agora vamos ouvir Geraldo Pontes, que é uma referência, né? Geraldo que quebrou paradigmas. Eu sou testemunho porque eu sou da época, e claro, ele é bem mais novo do que eu, mas eu acompanhei e eu logo fui embora de Juazeiro, mas Geraldo ficou e Geraldo enfrentou e conseguiu se impor e fazer um bom trabalho, aplaudido, né? Que quando eu voltei, eu saí na frente da Cacumbu aplaudido também. Geraldo, você como uma pessoa que viveu 70, 80, 90, 2000 e está aí. Nos conte. Né? Ainda bem que a gente está aqui para contar nossas histórias de vida. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder somar com vocês. Eu venho antes desse discurso todo de diversidade, de políticas públicas. Na minha época não existia nada disso. Eu venho de uma família com 6 filhos, apanhei, como todos os meus irmãos apanharam também. Dentro de casa nunca sofri nenhuma discriminação, nenhuma agressão. E acho que essa base familiar me deu um apoio. E a arte também. Acho que o meu trampolim foi a arte. Né? E que me deu esse suporte. Então eu tive uma mãe maravilhosa que me apoiou em todos os sentidos. Né? Eu, quando comecei a maquiar em casa, que eu não fazia nada escondido, eu fazia dentro de casa mesmo. E eu lembro que ela chegou no banheiro, eu já estava maquiado, né? Eu disse, eu não me acostumo com isso. Eu disse, a senhora se acostuma porque eu não sei fazer outra coisa.
E aí ela terminou bordando os vestidos, adorava o Victor Victoria, gostava mais do concurso dos reis do que dos festivais de balé. Então ela vivia tudo isso. Então foi assim, meu grande suporte. Na década de 70 eu comecei a dançar, imagine, um homem dançando balé clássico, num universo predominante feminino, uma cidade preconceituosa. Mas nós tínhamos o Cine Teatro São Francisco, que você alcançou também, e era assim, a nossa rival, era maravilhoso os espetáculos, e o espaço era muito bonito. Então, as nossas histórias são parecidas, Franciana, porque somos praticamente da mesma época. Década de 70, início dos anos 80, a gente dançava seminu. Já havia o beijo entre dois homens, e eu já fazia shows travestidos, desfilava no carnaval da Cacumbu, e a cidade era na sociedade, na rua 28 de setembro, Rua da Polo, e o carro alegórico passava e aquelas senhoras sentadas com a sobrancelha aqui levantavam para aplaudir de pé. E tinha assim, muito enrustidos na época. Assumido era eu e mais duas pessoas. Tinha muito. A gente fazia show no cinema e daqui a pouco um amigo ligava: menino, parabéns, foi lindo. Você é muito corajoso. Mas eu não tinha noção na minha cabeça dessa questão política, ideológica, social, cultural. Eu queria era me aparecer. Eu não tinha personagem. Ali era eu que estava realmente dando a cara. Mas não tive grandes problemas. Mantive uma escola de balé, mantenho, aliás, há 40 anos, demos oportunidade a rapazes que ninguém tinha dado oportunidade a dançar, né? Quebramos vários paradigmas, preconceitos. Aí quando eu fui fazer a faculdade de dança em Salvador, nos anos 80, eu participei de um concurso Miss Bahia Gay, que era promovido por De Paula, uma estilista, e em Salvador ninguém me conhecia. Aliás, eu participei desse concurso antes de estudar em Salvador. A segunda vez que eu pisei no palco, a plateia já se manifestava gritando Miss Juazeiro, enfim. Terminei ganhando o concurso, depois voltei para estudar em Salvador, e aí, nos anos 90, eu voltei para Juazeiro, né? Com a escola de balé para dar continuidade ao meu trabalho, e criei um espetáculo, Victor Victoria. Começamos em 1991, Bevilhos foi o primeiro candidato, a primeira Miss, e foi um espaço... Foi um espaço que nós abrimos para que quando eu falo essas pessoas, eu me incluo também, tivéssemos oportunidade de desfilar ou a nossa identidade, ou as nossas fantasias, os nossos personagens, mas era o espaço que foi criado e, de certa forma, eu fui um dos primeiros a dar voz, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de se colocar. E esse espetáculo, de certa forma, além de premiar e valorizar a arte, os atores transformistas do Vale do São Francisco, foi um espaço educativo, porque a gente foi conquistando, durante essas 3 décadas, que familiares, mães, fossem assistir os espetáculos. Eu lembro de cenas do filho ganhar e a mãe está chorando dentro do teatro, muito emocionada, entendeu? E foi através desse espetáculo que eu consegui trazer pessoas que eram tão distantes de mim. Rogéria, Jane de Castro, Valéria, que maravilha, Isabelita dos Patins, Diniqui, Marlene Casanova. Então nós trouxemos para aqui, para a região, o que existe de melhor no gênero a nível de Brasil e de mundo. Porque Rogéria, Jane e Valéria são as internacionais. São as primeiras travestis pioneiras, referências. Elas realmente passaram pela ditadura e são pessoas viajadas no mundo inteiro, né? E chegavam aqui em Juazeiro, ficavam felizes, se sentiam acolhidas.
Enfim, eu acho que nós temos grandes conquistas. Eu acho que nós temos um problema na nossa classe da desvalorização do próprio homossexual. É aquela bela história que o professor Antônio, né, comentou. O gay não vota no gay, vota lá no político, no bandido, Sacana que deu a... Mas numa parada gay, tá lá 2 milhões de pessoas, mas não elegem o candidato. Então, Rogéria dizia isso. Nós não somos mais felizes porque o próprio gay é que puxa o tapete. Mas, enfim, Micaela, em relação à sua história, eu passei por algumas coisas, só que essas coisas não me marcam. Se você me der um chocolate, eu vou lembrar de você o resto da minha vida. Se você disser que eu sou feio, amanhã eu não lembro nem que você existe. Entendeu? Comigo funciona assim. Eu fiz, além da minha formação em dança, eu fiz pedagogia. E quando o Victor Vitória completou 15 anos, nós montamos o espetáculo com o tema Lavigne Rose, Uma Vida Cor-de-Rosa. Coloquei o cartaz no mural, etc. No outro dia eu fui para a aula, o cartaz não estava lá, num curso de pedagogia. Aí falei com a secretária, o que foi que aconteceu? O cartaz, Geraldo, eu tive que tirar o cartaz. Escreveram tanto nome feio nesse cartaz. Olha para isso. Ainda bem que não colocaram ladrão, porque aí eu ia ter que dar uma surra, que eu não peguei nada de ninguém. Mas de viado, pra, sabe, mau caráter, isso e aquilo. E ela tirou o cartaz, eu fiquei pensando, meu Deus, um curso de educação nível superior, formação acadêmica, onde você está aqui sendo preparado para encaminhar, transmitir, né? Aí, mas essas coisas assim, me doeu ali 2 dias, 3 dias depois eu disse, olha, deixa eu fazer minha viadagem, que eu sou mais feliz. E esse concurso me trouxe grandes prazeres. Eu tenho um amigo que comentou comigo, mas por que é que você faz, não tem apoio, não tem incentivo? Né? Porque é muito difícil. Todo mundo diz, eu trabalho na universidade, eu trabalho na secretaria, eu trabalho... Mas o Victor Vitória, que é uma referência, que nem são poucos lugares no Brasil que tem um concurso desse porte, não se tem apoio. Então ficou tudo muito difícil. Um amigo meu disse, oi? Eu sei bem essa falta. Pois porque até hoje eu me sinto em falta com você. Não, mas entende. não é você. Porque eu sei, eu conheço. Porque os meninos eu falaram. Sei, não é você. Estar é na uma pasta instituição. Não quer dizer que você vai ter as condições de fazer o seu trabalho. Micaela, eu sei disso e me conheço. Mas eu estou falando aqui das dificuldades que nós encontramos. Sim. Porque você manter um espetáculo desse há 30 anos é muito complicado. É um ato heróico. Sem né? apoio, Sim. sem ajuda. E quero dizer, licença, um espetáculo desse, no sertão brasileiro, um espetáculo a nível nacional e internacional. Diga-se de passagem, quero deixar registrado, porque não deixa a desejar nenhum espetáculo de Rio, São Paulo. Pois é, e veja só, aí um amigo meu me disse, por que você continua fazendo isso? Não lhe dá dinheiro, você passa o ano todo pagando conta. Eu disse, meu filho, eu não vim para aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para ser feliz. Esse espetáculo me dá um retorno, uma satisfação tão grande, que não tem dinheiro que compre. Tanto é que eu não consigo deixar, já tentei deixar de fazer, passei alguns anos sem fazer o Victor Vitória, tinha caído na mesmice, eu já estava cansado também, já sou uma senhora de 59 anos de idade, né? Está na hora de parar. Mas aí, quando eu voltei, aí a Betânia, não sei se vocês lembram, ela foi, ela está morando em outro lugar, mas ela ficava no projeto N10, a Betânia, e ela tem uma história interessante, porque tinha uma família, pai de 2 filhos, depois dela assumiu que era uma travesti, uma transexual. A Betânia chegou lá para se inscrever, conversava com ela. Ela começou a chorar. Eu disse, meu Deus. Ela disse, não, você não imagina a gente ter a oportunidade da gente acontecer, da gente mostrar nossa cara, as perguntas, essas coisas que a gente gosta. E eu fiquei pensando comigo,
Olha, às vezes eu tinha afastado, eu tinha deixado de realizar um concurso, porque eu achei que já não estava contribuindo, mas veja a situação desse rapaz, né? Encontrar um espaço, e às vezes nós somos vítimas, aliás, de falta de espaço mesmo, porque são sacanas, né? Você tem um currículo, você tem 2 graduações, 2 especializações, um mestrado e por aí vai, que agora você tem que ter. Né? É igual a LGBT que aí, Jane Castro dizia, eu não sei o que é que eu sou mais, com tanto nome que dá a gente. Agora você tem que estar no mercado de trabalho, que alguns anos atrás, se você tinha uma graduação, era o máximo. Hoje você é doctor, pós-doctor, e vão inventar mais coisas ainda. E às vezes, Geraldo, a gente tem as qualificações necessárias e somos barrados por sermos quem somos. Sim. E às vezes a gente tem que trabalhar mais, mostrar mais competência, né, se implicar mais do que qualquer um outro, porque parece que você tem um defeito ali. Você tem que trabalhar mais para corrigir. Porque você tem que ser perfeito, né? Isso, não pode. Temos que estar sempre A provando falha humana pra gente não capazes, justifica exatamente. nada. Você tem que compensar o que você não é, É, para aquele grupo sim, social. sim. Então aí veja só, eu não vou me alongar, né, porque vocês já falaram tudo, quase tudo, mas assim, eu tenho, não sei se vocês concordam comigo, que infelizmente na nossa classe, os gays eles puxam tapete. Em vez de somar, como você falou na sua fala, não, vamos chegar junto, vamos dar o prato de comida a quem precisa, vamos estender a mão, não, entendeu? Isso quer ser na miséria, quanto Então, pior, melhor. Eu vivi anos dourados, gloriosos. Você vai no espetáculo no Cine Teatro São Francisco, Era um luxo. com 700 lugares, para aquelas famílias inteiras. O pai, esqueci o nome, das Dores, da mãe de Sibeli, ele ia com as crianças, acho que são 4, 5 filhos, não lembro. Sibeli desse tamanhozinho. Pra ver. Todos aplaudiam, eu já de batom na cara, seminu, e fazendo cara de boca. Às vezes eu falo assim, meu Deus, a gente quando é mais jovem tem mais coragem, né? Eu raspava a cabeça, eu tinha o cabelo aqui, pintava de vermelho, de amarelo. Enfim, hoje em dia eu tô mais quietinho. Porque viado velho e gordo aí fica mais difícil. Ô Geraldo! E o que é bacana nessa roda de diálogo que a gente tá vivenciando agora é assim, a gente ver a importância da arte, né, como um oxigênio para manter a gente vivo. Mas em compensação a gente vê que nos falta espaço, que nos falta um apoio até nisso. Nós não temos, por exemplo, Juazeiro, quantos artistas não temos um teatro? Porque se não está funcionando, não sei quando vai funcionar, e mesmo que funcione, não basta só um teatro. Porque são vários artistas e não só tem teatro, tem dança. Mas, Kátia, eu acho que para além de ter um teatro, um equipamento, eu acho que a gente precisa ter recursos para investimento em produções como a de Geraldo. Também. Que diga sobre os nossos lugares. Aí eu só queria, Geraldo, fazer uma brincadeira assim, ser velha e gorda já é mais difícil. E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, porque assim, parece que a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo função. E a gente também tem a idealização dos corpos gays. Se você não tiver o corpozinho padrãozinho malhadinho, você não transa. Se você não obedecer certas exigências dentro da própria comunidade, você está ali margeado dentro da margem, né? Porque aí a gente não consegue superar nossas distâncias geracionais, né? A gente não consegue perceber que aqueles que vieram antes são extremamente importantes para entendimento da nossa condição hoje, né? Muita gente abriu o caminho para... É mais fácil para mim, em alguma medida, ser um viado doutorando de periferia, porque quantos não vieram antes abrindo o caminho e dizendo, o meu orientador também é um viado que está há muito tempo na academia, que abriu o caminho para muita gente. Então, eu acho que essa superação dessas diferenças geracionais, assim, dessa exclusão, é importante, e a desobediência também do corpo padrão, né? Nós somos corpos... É a questão que se colocou da arte
e da educação, porque Sim. assim, na educação, Isso. principalmente Eu ia falar no ensino, tem muitos gays atuando. Agora, em relação ao teatro, nós perdemos público, mas isso é uma questão cultural. Né? Se perdeu em todo lugar. A última vez que Valéria veio aqui, ela disse, Geraldo, a gente está fazendo show no Rio de Janeiro para 8 ou 10 pessoas na plateia. Mas é isso que está acontecendo. Aí o que foi que elas estão fazendo agora? E que assim, a escola de balé nós transformamos num espaço chamado Camarim, que é uma estrutura parecida com essa para 50 lugares, pessoas. E aí o que está acontecendo é isso, é o teatro alternativo, que conhecemos também como teatro de bolso, que é um espaço menor para um público menor. Eu falo da descentralização dos espaços, assim. A gente tem uma preocupação com o espaço master, né? A gente tem um Centro Cultural João Gilberto que está aí aguardando uns 3 anos, praticamente já, né? Por uma reforma, mas a gente precisa descentralizar. Eu acho que a arte ela tem que se descentralizar. Sim. Ela tem que sair do lugar comum. Por exemplo, nós estamos aqui num espaço maravilhoso, que poucas pessoas conhecem ou têm acesso a esse lugar, né? Então a gente precisa descobrir outros A gente precisa caminhos. descobrir como ter acessibilidade. Tem uma a isso. série chamada Pose, que eu até citei para Geraldo Pontes, que é um grupo de 2 casas de gays que organizam um festival, um concurso, tipo Victor Vitória. E eles fazem exatamente isso, porque não é permitido eles terem acesso a espaço heterossexual nenhum, nem aos bares. Então essa comunidade vai dizer, não, nós vamos resistir, nós vamos existir e nós vamos criar as nossas condições. Mas de você estar percebe ali. que é mais uma luta? Sim, é mais uma Você está luta. entendendo Porque como é? dentro Tipo da assim, já própria não classe- chega a própria luta de você, por exemplo, ter um trabalho para você sobreviver? Já não basta a própria luta de você sair, ter direito a você entrar no restaurante sem ouvir nenhuma piada. Esse direito, você tem que lutar por um oxigênio que você poderia ter liberdade. Eu posso ter uma liberdade de E montar um outra coisa. espetáculo no Centro de Cultura João Gilberto, ou aqui no céu, no bairro periférico, onde as pessoas não visitam, onde o poder público não divulga, onde os meios de comunicação ignoram, por exemplo. Outra coisa, sempre quando eu falo assim, eu acho que o movimento LGBT, hoje no Brasil, a gente precisa debatê-lo novamente. Há muita coisa midiática, muita ostentação, e as lutas têm perdido espaço. Inclusive, numa das últimas entrevistas sobre a parada gay de São Paulo, uma travesti professora da universidade disse que o sentido da luta da comunidade LGBT está se desvinculando muito. As Totalmente. políticas públicas estão Totalmente. desaparecendo. Sim. Quando você vê um grupo de gays hoje, jovens, meninos e adolescentes, na minha casa andam alguns, eu sempre digo a eles, olha, a liberdade que você tem hoje, o beijo na boca que você dá hoje, até o casamento que você se propõe a ter com um rapaz, sentar numa praça para namorar, é resultado de muita gente que apanhou, Morreu. que morreu Nossa. para você estar ali, sabe? E é importante que isso Bem, gente, já chegamos já horário, né? Mas quero agradecer a Micaela, muito obrigado. Geraldo Pontes, professor Antônio, Marquinho, Kátia pelo convite. Minha história é um livro aberto, Escancarado. é escancarado. Com trilha sonora de Mato Grosso. Né? A minha vida de viado começou muito cedo. Mas eu agradeço a Deus, agradeço a família que eu tive também, Geraldo. Minha família foi muito importante, você Eu sabe sei disso. disso. Na formação, eu na época de 70, quebrei todos os paradigmas que tinham direito, né? Na época, Sim. 73, 74, fui embora para São Paulo, tive que enfrentar a noite paulistana, fazer boate à noite, estudava, para depois voltar trazendo Encantado para Juazeiro, fazer um bocado de viadinho sair do armário. Não, e naquela Uma época... peça Encantado. Falando em São Paulo, eu recebi um convite, a Escola Campeã Águia de Ouro, do Carnaval de São Paulo, e no Carnaval de 2022 eu estarei desfilando na escola, primeira vez que eu saio do Nordeste. E é uma vitrine. Obrigado. E eu vou estar desfilando, são 5 destaques centrais, e eu venho no último carro com a paz de Oxalá. Muito bem. Pois é. Hoje a primeira parte desse nosso debate. Amanhã teremos outro debate, onde vamos ter advogados, médicos, militantes,
Conselho LGBTQIA+, vamos discutir sobre a questão de Quilombola, trans. transquilombola e vamos discutir também sobre a questão união estável e sobre a questão da saúde no nosso mundo. Muito obrigado e tenha uma boa semana.